Amém, queridos? Mais uma vez, graça e paz. Amém. A maravilha, a alegria, a beleza de mais uma reunião, de mais um encontro, de mais um momento que nós falamos com propriedade, o momento festivo desse nosso encontro, quando nós nos ajuntamos com esse grande propósito que é de celebrar, adorar e é de glorificar o nome que é sobre todos os nomes, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer àqueles que estão virtualmente conosco, aqueles que vão, à medida que a mensagem e o programa estiver, não é mesmo? Durante a extensão de semanas e meses, e eles vão curtir, vão comentar, vão compartilhar. É sempre o nosso pedido, porque nós dizemos da pretensão que sempre há em nós na divulgação desta verdade que não é nossa. Essa verdade é de Deus e nós fomos chamados para espalhar esta verdade. Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. É o que estamos fazendo e nós queremos a sua cooperação, porque evidentemente nós vamos ter os louros, né? A Bíblia fala que o Senhor, Ele dará o galardão lá em Hebreus, àqueles que fazem o que nós estamos fazendo. E nós queríamos dividir com você esse galardão, quando você evidentemente vai convidar os amigos, irmãos, os parentes, as pessoas conhecidas suas, para que elas também possam viver o momento que nós estamos vivendo e sempre o vivemos nesta casa e lugar que é a casa de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o João, o apóstolo que foi levado à ilha de Patmos e depois ele escreveu, né, não só o Evangelho de João, como também as 3 epístolas. A primeira epístola vai até o capítulo 5 e nós vamos usar este capítulo da primeira epístola, que é o capítulo 5 de João, que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, que é o Pai, também ama o que dele é nascido, que é o Filho. E nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oremos. Bendito e eterno Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. E de todas as pérolas que só existe neste livro, que é o teu livro, nós escolhemos, Senhor, pela tua unção, pelo teu Espírito, Senhor, esta parte. Agora pedimos que intervenha, nos ajude. Não há habilidade, não há capacidade nenhuma nesse teu servo para, Senhor, falar dessas grandezas que são infinitas, são eternas. Então, ajuda-nos nesta noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos, principalmente nesses últimos tempos. Quando nós falamos últimos tempos, nós estamos falando desta geração que evidentemente já está como que finita, está como que no fechar das cortinas, e todos os acontecimentos, os fatos, o que está girando em torno desse lindo planeta, o planeta Terra, evidencia que de fato esse personagem aqui que o João aponta,
que é o Salvador Jesus Cristo, como ele disse, está por voltar. Ele está definitivamente para, como Paulo vai descrever, que as nuvens vão se abrir, vão descortinar. As nuvens desse céu que nós estamos vendo, que é o primeiro céu. Então ele vai descortinar, e a Bíblia diz que virá o Senhor com o seu séquito, os seus anjos com as trombetas de Deus, e irá recolher, para levar para si mesmo, como ele diz em João 14, eu os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Há muito tempo atrás, há cerca de 30 ou 40 anos, em uma conversa com um testemunha de Jeová, eu disse para ele se ele cria que de fato Jesus era o Salvador e que o que ele falou era verdade. Eu sei que eles têm uma outra interpretação, como os adventistas têm outra interpretação, o pessoal da comunidade, da congregação tem outra interpretação, os batistas têm outra interpretação, são menores, mas esta interpretação das testemunhas de Jeová, no meu ponto de vista, ele é muito gritante. Por quê? Porque eu disse para ele onde Jesus estava, e ele garantiu, nós estávamos numa viela, duas avenidas e uma viela, e ele disse, ele está nos céus. Eu falei para ele, você está certo disso? Não está nos céus ainda. Eu, com aquele espirituoso que sou, eu perguntei, não está em Marte, não está Vênus, não está em Saturno, não está em alguma constelação? Não, está nos céus. E eu falei para ele, pois é, eu estava me convertendo aos 4, 5 anos. Eu falei, pois é, cara, você não sabe da minha vida e o que eu deixei, abandonei para seguir a esse Jesus que você está dizendo aí, que está nos céus. E eu também confirmo que ele está nos céus. E ele disse que se eu cresce nele, e aqui você viu que o João está dizendo, quem crer nele, quem acredita nele. E eu disse para esse militante lá, para esse adepto dessa comunidade que é o das testemunhas de Jeová. Eu falei, pois é, quando alguém falou que ele foi para os céus e que ele voltaria para levar, eu acreditei que ele disse para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele é uma verdade. Ele virou a página da história. Você aqui no Brasil, quando você compra, se você comprar uma propriedade hoje, vai estar lá no dia 1º de fevereiro de 2026, está lá no seu documento que você tem, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele mudou a história, mas ele veio para isso mesmo. Mas ele não veio para ser algo social, para todos, ele veio para ser individualmente pessoal, porque ele vai dizer, esse mesmo João, lá no capítulo 1 do seu Evangelho, para que todos aqueles que nele crê, tenham a vida eterna. Nós estamos vivendo um secularismo tão violento, onde as pessoas, elas estão até em igrejas, elas estão nas agremiações que se dizem religiosas, mas elas não estão certas. E é isto a minha dificuldade, até de que Jesus vai voltar mesmo. De que Jesus nasceu de uma virgem, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Salvador. Quando eu falei que o meu pai na fé lá na outra América, ele gritou, está aí na internet para quem quiser prescrutar. O nome de Jesus na outra América, ele não pode sequer ser
ventilado, falado, anunciado. Eles se distanciaram tanto de Jesus e por isso que eles desceram muito. Nós brasileiros desta América aqui, que está latindo, na América Latina, né, nós nunca tivemos Deus. Nós nunca tivemos o verdade, como eles. Porque se nós tivéssemos, nós brasileiros, nós tivéssemos o Deus dos americanos, nós nunca seríamos esse país terceiro-mundista, que nós sempre somos, e quando pensamos que estamos avançando algumas coisas, de repente vem o quê? Vem uma enchente, vem um dilúvio, e nós voltamos para o fundo do poço, de novo como brasileiro. Quer dizer, há 500 anos nós somos terceiro-mundista e vamos cada vez, não obstante, de sermos até o celeiro do mundo. E Deus colocar tanta riqueza no nosso país. A grande verdade é como que nós tratamos a Jesus. Você sabe que o tratamento, quando você vai numa casa ou num lugar, e você é acolhido, você é bem-vindo, você fica no anseio de voltar para aquele lugar. Eu estou falando agora mesmo que eu não volto para o México nunca mais. Então eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, eu vou para o Equador, eu vou para Israel, mas o México, agora a minha filha, definitivamente, ela agora que ia sair do México, ela falou, vou ficar no México. E eu falei ainda para ela, eu pensava em nunca mais ir no México. Entendeu? Você pode gostar dos México e mexicanos, mas eu, nos tempos que estive lá, e aquilo que eu vi lá, e vivi e sofri lá, evidentemente, não qualifica o México e os mexicanos para mim, para esse pastor aqui. Entendeu? Por quê? Porque não houve as boas-vindas que precisava ter. Então não houve acolhimento, com exceção de uma família e da minha própria filha. Entendeu? O resto, para mim, ficou muito a desejar, deixou a desejar. Então, esse personagem conhecido que virou a página da história, que é Jesus, ele quando esteve aqui com um propósito: convencer você, sem te obrigar. Presta atenção no que eu estou dizendo. Convencer você sem te obrigar, porque ele, sendo Deus e todo-poderoso, ele não se pode prestar a obrigar você absolutamente nada. Por isso, quando você vê, e eu vejo, somente aqui, eu vejo pessoas que estão sofrendo, que estão fazendo isso, aquilo, vivendo isso, aquilo, e eu que já tenho história de vida, eu falo, eu vivi aqui, essa vida. Quando eu converso com pessoas que estão até em perigo de vida, eu falo, cara, eu fui você ontem. Então, às vezes eu converso com pessoas e falo, pastor, eu não sei pregar. Eu falei, fala daquilo que Deus fez na sua vida. É o que eu falo para você, acredita que eu fui você ontem? E hoje, quando eu abracei esse Jesus aqui, que o João, apóstolo do amor, que encostava a cabeça no ombro de Jesus, ele está dizendo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele nasceu de Deus. O que Jesus diz lá em João? O homem não pode vir a mim se o Pai não o revelar. Se Deus não trazer você como trouxe eu e os que estão aqui, você que está virtualmente, você pode... Quantas pessoas nos admiram e dizem, pastor, eu gosto do estilo de vida, qualquer hora eu vou na sua igreja. Eu viro e falo, não, nossa igreja não é qualquer hora. Ainda falo, nossa igreja é 19 horas. Eu vou, porque eu sei que ele está como que até achando que o nosso estilo de vida é o que deve ser vivido nesta terra. O estilo de vida não é como os governos que estão lá na Praça dos Três Poderes. O pior de todos os governos que tivemos,
E você não precisa ser político, eu não sou. Eu lembro que um dia, quando um político falou para uma pessoa da nossa equipe, se eu ia sair candidato, essa pessoa que trabalha com ele falou: o Fortunato odeia política. E eu, como funcionário público e convivendo com esse tipo de pessoas que é o político, quando me converti, eu adquiri um nojo. Basta o cara falar que é político para mim, eu já tenho um asco dessa pessoa. Naturalmente eu já me oponho a tudo aquilo que está no raciocínio dele. Jesus, quando esteve aqui, não só pelo império, mas também não se interessou pelo que estava acontecendo na igreja, lá no templo. Pelo contrário, ambos o perseguiam, ambos buscavam ocasião contra ele, assim como conosco. Eu tenho um despacho de ministro aqui no nosso escritório, aqui na nossa gaveta. Entendeu? Por quê? Porque diz que você quer pregar o evangelho e tudo aqui que você quiser, que é uma matéria de comunicação, você não vai ser proprietário disso. Você vai ter, né, deles uma concessão. E aí, lamentavelmente, diferente da outra América, você só comunica e você tem uma TV, você tem um rádio. Diferente. Aqui não, aqui você precisa e fica, inclusive, dependente deles. Por isso que eles fazem essa apologia toda, né, porque ficam com medo de que seja cancelado essa permissão. Nós vivemos tudo isso e sabemos como que eles raciocinam e pensam. Jesus ficou distante. Antes dele, João, e não esse, o apóstolo João o Batista, também foi se esconder no deserto de Judá para ser o precursor de Jesus. E ele tinha direito porque ele era filho de sacerdote em Judá. Ele era filho de Isabel e de Zacarias. Mas ele falou: eu não vou me envolver. Naquele tempo já era um lixo a religião. Presta atenção, há 2000 anos atrás a religião lá na Palestina já era um lixo. E evidentemente Jesus ficou longe e o precursor dele ficou longe. Eu pergunto, e hoje, como é que está as igrejas? Como é que está as instituições que se dizem religiosa e fazem filantropia e uma série de coisas e criam missões e fazem... Aí eu pergunto, aonde que vai os levar? João aqui é específico e ele fala que você precisa crer em Jesus. Como eu disse, Jesus virou a página da história do planeta Terra. Então é um personagem conhecido e você vê o que eles inventaram, figura dele. Jesus não deixou uma foto, não deixou um busto, não chamou nenhum expert no assunto para fazer um ídolo, uma imagem dele. Não, Jesus não fez isso. Pelo contrário. Todas as vezes que eles queriam qualquer contato, a Bíblia diz que ele saía de mansinho, de fininho, porque o capítulo 6 de João diz que eles procuravam Jesus para fazê-lo rei. Eu sei que se fosse você ou eu, você já falou: opa, estou afim disso sim. Mas a Bíblia diz lá que Jesus se escondeu deles, porque sabia que eles queriam fazer ele... Evidentemente, o que ele fazia inspirava as pessoas a dizer: vamos colocar ele como dominante da nossa nação, e ninguém poderia fazer com que Jesus usasse as armas que o homem usa para eles trazer proteção para cada uma delas. As nações fazem isso. E eles então criam esse arsenal de
toda sorte de armas químicas, bélicas, bacteriológica, química. Eu já falei para vocês que nações poderosas da terra poderia infectar os céus com armas químicas, que evidentemente depois ia descer como a chuva. E se cair um desse veneno, um pouco, fosse um ponto só na sua pele, ia entrar na sua corrente sanguínea e você em poucos minutos ia morrer. Tal o grau de periculosidade que existe nestas armas, criada pelo homem. E eles queriam Jesus à testa do governo. E Jesus veio para estar à testa do governo mesmo. Mas que governo? O governo da minha vida, para ele fazer o que ele fez comigo, que o homem não podia fazer. E evidentemente que se você ouvir, você vai ter todos os benefícios de grandezas que o Lula, o Putin, o Trump e governo nenhum pode te dar. O grande problema é que Paulo diz em Coríntios, nós andamos por fé e não por vista. O grande problema é que as pessoas querem que o Lula resolva o problema seu, e ele não resolve nem o problema dele. O Trump resolve, ele não resolve nem o dele, está com um problema sério lá. Até porque o Lula tinha que governar só o nosso planeta e não dá certo, e ele lá tem que governar o mundo. Como é que pode dar certo governar o mundo com seus conflitos? Eu vou lá na Venezuela, arranco tudo de lá como ele fez, agora eu vou lá no Irã, eu meto bomba. O Netanyahu já falou, não ataca agora não, porque se você atacar, você não sabe disso, mas isso aconteceu. Se você atacar agora, eles vão atacar primeiro Israel, e a gente está com dificuldade. Isso é o mundo da política. É que, evidentemente, os corintianos não vão ouvir isso, porque vai ouvir outras conversinhas aí, dos técnicos da política. E não vai ouvir o que precisa ser ouvido. Jesus, quando ele entra na sua vida, ele entra para administrar. Como nós estávamos falando agora mesmo, nós não sabemos o que vai acontecer até meia-noite, falta aqui 3 horas. Do dia 1º que já está indo. Olha, janeiro já foi embora. Como a Bíblia diz, como um relâmpago. O que é a vossa vida? Tiago pergunta lá no capítulo 4. É como um sopro. Pronto, já foi. O janeiro já foi embora. Nós já estamos no fevereiro e daqui a pouco nós estamos em dezembro. E você não sabe o que vai acontecer nesses meses subsequentes. Mas você acha que o Putin, o Lula, vai resolver esses problemas, e eles não vão resolver, eles só vão criar mais problemas. Agora tem uma pessoa que eu estou apresentando agora, chamado Jesus, que quer resolver os trágicos problemas da sua existência e vida. O teu problema, como a Wanda cantou aqui, é o seu lar. As maiores guerras, antes da gravação eu falei, as maiores guerras travadas não é nem contra a Síria, nem contra o Irã, nem contra Israel, nem contra a Venezuela, nem contra o Irã, é contra você dentro da sua casa. Os conflitos que você tem. Por que você vê que esses clubes estão lotados, os campos de futebol estão lotados? Quantos estão aqui na igreja, mas quantos que foram lá e depois alguns saem em festa e outros saem tudo, mas daqui uma semana, aquele que saiu em festa já sai beiçudo, já sai carrancudo, e aí eu fico acompanhando, porque eu não gosto de esporte, mas eu fico vendo. Os corintianos estão lá na fazendinha quebrando tudo, os São Paulinos estão lá querendo derrubar o estádio lá do São Paulo, os palmeirenses estão querendo derrubar lá o técnico dele, e não sei, eu fico acompanhando essas coisas. Eu falo, caramba! Agora aqui você não vê nenhum dos crentes querendo derrubar essa verdade, derrubar a igreja, porque ele sabe que é uma igreja, eu estou falando, não é a comunidade Palavra de Vida. Igreja é eu,
eu sou igreja. Igreja é aquele que comporta Jesus. Jesus falou, viremos se ele crer em mim, João, e faremos nele morada. O templo que Jesus vai levantar da terra não é a Renascer, e nem a Universal, e nem a Assembleia de Deus ou Batista, e muito menos a comunidade. Sou eu e você, se estiver assim com ele, ó, paralelo, estiver andando com ele. E aí João vai dizer, aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, é aquele que ama o que o gerou e também ama o que dele é nascido. E quando nós o conhecemos, quando nós guardamos o seu mandamento. Está aqui, ó. A régua para você saber se você vai para o céu ou não. Não é porque você diz que é crente dessa ou daquela igreja. Não é porque você é pastor ou é filho de pastor. Não é porque você é um teólogo. Não é porque você conhece a Bíblia do Gênesis, Apocalipse e sabe diferenciar, inclusive fez toda sorte de seminário bíblico e anos bíblicos e tudo mais. Não, é quando você guarda a palavra de Deus. E eu gosto muito do capítulo 5, sabe por quê? Porque João vai dizer, eu ouço ele dizer, cara, é muito difícil ser crente. Eu falei uma semana atrás, mais ou menos, é difícil você, como eu e minha mulher, conviver 53 anos com uma mulher. E ela 53 anos com um homem. Ainda disse, é mais fácil você conviver um ano com 53 mulheres. Um ano. Você passa 53 mulheres. Um ano, 53 maridos. É muito fácil. Agora, 53 anos com a mesma mulher e com o mesmo marido... Você precisa estar o quê? Apaixonado. Com Jesus é a mesma coisa. E o João vai dizer, e a sua palavra, o seu mandamento não é pesado. Está aqui, ó. O que é uma coisa que você pena para fazer? Penoso. João diz, não é. Porque é alegria. Hoje em dia nós temos as feministas lá, que elas querem ser dona do corpo e liberar aborto, e eu vejo essa aberração da sociedade discutindo. Eu hoje vi que a Paulista encheu porque mataram um cachorro. Todo dia estão matando gente e eu não vejo aos valores, gente. Eu estou falando aqui de São Paulo, encheu a Paulista. Nós queremos justiça. Nós somos sanguinários quando nós não temos Jesus mesmo. Eu já falei aqui que se eu fosse o filho do Bolsonaro e tivesse a chance de ter esse ministro na minha mão, o que eu faria com ele? Eu estou falando se fosse o meu pai. E eu fico então me colocando no lugar desses filhos. Isto é uma das coisas, mas tem um monte de gente, uma mulher que escreveu com batom lá, e ela pegou 14 anos de cadeia, e de repente o cara que ele deu um golpe no Brasil, eles dizem 12 bilhões, mas alguns já falam em 46 bilhões, o tal do voo caro. Olha o nome dele, voo caro, ele voou bem caro mesmo, é um voo caro. O nome do cara, entendeu? Parafraseando, ele está livre, já puseram na cadeia, do outro dia já estava solto esse negócio, e eu fico vendo o que o Rui Barbosa falou há 100 anos atrás, de tanto ver as nulidades e o poder na mão de quem é mau, ele disse, o homem tem vergonha de ser correto e honesto e justo. O brasileiro, ele nunca desceu ao nível. Quando eu vejo acontecer o que eu vi hoje, eu lamento muito o que eles fizeram com o cãozinho. Eu amei as criações minhas, e é bíblico isso daí. Você tem que amar e cuidar, até o último minuto. Entendeu? Nós amamos os animais que nós adotamos. E investimos, né, forte nas necessidades dele.
Então eu sou literalmente contra, mas eu sou literalmente contra uma monte de coisa, assim como sou contra o quê? O pecado que está dentro da vida da pessoa, que faz ela acreditar em ideologia de gênero, e eles pegam meu dinheiro de imposto e vão lá no Senado, vão lá na Câmara Federal, vão defender essa imundície que é a ideologia de gênero, quando este livro aqui diz que Deus fez homem e mulher. E outras estão defendendo o aborto, que eles dizem que não é um assassinato. E aí eu vou ler esse livro aqui, que eles querem abominar. Eles querem pegar esse livro e jogar como está lá em Jeremias 35. Quando vocês puderem, leiam Jeremias 35. O Jeremias pegou a Bíblia, que é o escrito que Deus mandou ele escrever, e mostrou para o rei Joaquim. Quando leram, o rei Joaquim pegou um canivete, cortou a Bíblia e jogou no fogo. É o que eles estão fazendo aí. Aí o que vai acontecer? Veio o Nabucodonosor e invadiu a cidade, e eles ficaram 70 anos na miséria. Porque a gente está 500 anos na miséria. O Brasil está 500 anos. Porque um tal de Joaquim, há 500 anos, também meteu fogo nesse livro aqui e ignorou os preceitos dele. E a minha Bíblia diz que você só vai ser distinto como os americanos são. E aí você não há de convir comigo. Quem é que fez eles distintos? Quem é que fez Israel distinto? E aí você vê americano, uma potência, mas você vê o que Israel, uma coisa insignificante ali na Palestina. Mas mexer com eles não tem para ninguém. Quem é que fez isso? Deus. E o livro de Deuteronômio diz que o que vai distinguir você não é porque você fez um curso e se tornou um dos maiores diplomados da terra, e você tem pós-graduação, professorado, doutorado, você tem tudo quanto é ado. Entendeu? Que vai fazer a diferença. Mas lá no capítulo 4 de Deuteronômio, versículos 6, 7, 8, diz: o que vai diferenciar você dos outros povos é esse livro, está lá. E eles vão ver, sabe por que esse povo é o que é? Porque eles têm leis. As pessoas querem criar mais leis para isso e para aquilo, e o Supremo agora cria lei para ficar mais independente do que são. Eles são o maior, ainda querem ser mais leis para não poder ter impeachment, essas coisas todas. É porque a lei do homem é assim, ela não dá segurança, mas essa lei aqui dá segurança. E Deus mandou Moisés dizer: escreve para eles, fala para eles, que o que vai diferenciar e distinguir eles diante de todos é as leis que eu dou para ele, que eles vão ver e dizer, só eles, no caso nós, é um povo sábio, porque sabe discernir. O homem sem Deus, sem esse livro aqui, ele não sabe discernir. Ele joga com a sorte. Ele está fazendo apostas. Mas quando você conhece esse Deus, que o João diz assim, você só o conhece se você o aceita. O que é aceitar? É você deixar este livro, que é o próprio autor, transformar a sua vida. E de repente você não raciocina mais com esse cérebro que você tem de alto QI. Você vai buscar o quê? Os conselhos de Deus. Como saber os conselhos de Deus? É você entrar no seu quarto, se fechar e fazer como grandes homens e mulheres de Deus o fizeram e ainda continuam fazendo, embora poucos na terra, por causa desse imediatismo que existe. Falar com Deus. E você ver Deus falando para você como que você tem que agir e fazer. Sabe por que você quebrou sua casa? Estou falando com você que está virtualmente. Sabe por que
você quebrou a sua cara até os dias de hoje? Porque você fez as coisas da sua cabeça. E o pior de tudo, que você é incorrigível. E você continua tropeçando. Paulo lá, no capítulo 17, 30 e 31, primeiro diz que Deus, Ele não está nem aí com seus pecados se você se arrepender. Senão você vai morrer nos seus pecados. Está lá. E Ele quer que está lá. Ele clama, Deus clama, porque Ele não pode te obrigar, para você se arrepender. O que é arrependimento? Convencido de que você não é a pessoa certa para decidir seu destino, o seu futuro, nem o seu presente. Até porque você tem o seu passado para dizer para você que você não pode continuar vivendo como você está vivendo. Que Deus quer abrir um horizonte, como um leque diante de você. E trazer para você os sonhos que você não consegue sequer sonhar. Mas a gente canta aqui, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Que tal você fazer o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 10? Romanos, no capítulo 10, verso 9 e 10, diz: se você com sua boca confessar o Senhor Jesus, e você reconhecer que você não foi longe na sua vida, não é por causa dele ter bloqueado a sua vida. É você que bloqueou a sua existência na terra. Se confessar com a sua boca e no seu coração, você crer que Deus o ressuscitou de mortos, você está salvo. Salvo do quê? Salvo de você mesmo. Porque o grande inimigo seu não é o diabo. Porque se Jesus entrar na sua vida, o que ele diz? Maior é o que está em você do que o que está no mundo. E veja bem que Jesus conhece o poder do diabo. João 14:30, Jesus fala: eis que o príncipe deste mundo, ele está falando do diabo, se aproxima, saiamos daqui. Ele podia até impedir dele chegar, mas Deus não pode fazer, mesmo na figura de Jesus humanizado, fazer aquilo que o diabo tem direito. O diabo tem direito, como está em Jó capítulo 1, de passear e rodear a terra, como diz Pedro, buscando quem possa tragar. Se você se proteger, confiando no Senhor Jesus, e como Paulo diz, confessando, acabou o poder. Por quê? Porque Paulo em Romanos, ele vai dizer que o Senhor esmagará o diabo debaixo dos vossos pés. Acabou o império dele, porque Jesus passa a ser o Senhor da sua vida. E a proposta nossa nesta noite é: por quê insistir no erro como temos feito até os dias de hoje? Quando eu vejo o país, que é o meu país, o Brasil, agonizando, eu falo, por que continuar crendo nessas mensagens, essas pregações da televisão que está aí, esses shows gospel que está aí? Eu gosto de hino, a gente canta aqui, gente. Mas eu conheço o hino Lamento de Israel e poderia agora enumerar um monte de outros hinos que é tão popular que as pessoas parece que entram em transe nesses ajuntamentos dessas marchas que eles dizem que é feita para Jesus, mas não transforma a vida de ninguém. O Evangelho é poderoso para mudar a sua história. E é isso que nós propomos na noite desse dia. Que tal abraçar esta oferta? Fiquemos em pé. Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Ora em favor dessas vidas presentes e as que estão virtualmente, que ouviram, e as que ainda posterior vão ouvir. Deus, eu preciso que o Senhor intervenha com Teu Espírito para convencer do pecado,
da justiça e do juízo, e saber, ó Deus, que não vão ter uma aurora, não vão ter, Senhor, uma alvorada, não vão ter o amanhã que eles sonham em ter se não for em Ti, ó Pai. Então, em nome de Jesus, quebra estas cadeias de dúvidas, Senhor, e de obstáculos, e leva-os à conversão, eu te peço, em nome de